nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje finalmente eu voltei com a resenha do Leopardo, do Giuseppe Tommaso de Lampedusa, que é o último livro do Você Escolhe, do último Você Escolhe que teve aqui no canal. Mas mês passado eu terminei de ler esse livro, finalmente, então resolvi trazer a resenha pra vocês. Não vai ser uma resenha daquelas resenhas caprichadas e super bem trabalhadas e descrevendo períodos, e, enfim, vai ser uma coisa mais simples, porque esse livro, ele é tão simples, na verdade. Ele tem toda uma aparência robusta, uma aparência clássica, uma aparência que demanda muito do leitor. Eu só pude compreender isso quando eu terminei de ler o livro, porque eu, sinceramente, eu tava achando difícil, uma leitura arrastada no começo, mas depois eu entendi que ela exigia muito menos, bem menos de mim do que eu imaginava. E como tem também 1,5 zilhão de resenhas deste livro no YouTube, não tenho necessidade de ficar falando aqui, floreando muito para falar sobre ele. Eu quero mais falar como foi para mim ler. Bom, então a gente começa conhecendo um pouquinho da história da família do Dom Fabrizio. O Dom Fabrizio, ele é um grande... Ele é considerado um príncipe, né? Na época em que a Itália era dividida ainda por regiões, todas as regiões elas tinham uma autonomia, né? E tinha o seu imperador que comandava tudo no final das contas. E o Dom Fabrizio, ele era um príncipe, né? Então ele comandava ali na região da Sicília, ele tinha as terras, a área em que ele comandava ali na região da Sicília, mas ele respondia para um rei. E o começo do livro é um diálogo entre ele e o sobrinho dele, Tancredi. E assim, gente, é um diálogo meio estranho para você entrar. Tanto é que eu comecei a ler o livro, quando eu terminei de ler, eu voltei naquele diálogo do começo e reli, porque aí as coisas estavam mais encaixadas pra mim, eu já sabia melhor quem eram os personagens, o papel de cada um na história dessa família e etc. Então o começo do livro, ele é meio estranho assim pra gente entrar na história. Mas é muito inteligente, você já percebe que o livro é bom logo ali. Porque ele começa a ter umas sacadas e soltar uns papos de preocupações dos personagens que são bem curiosos. Quando eu li uma frase que eu vou ler agora pra vocês, eu entendi que esse era um livro, apesar de ser muito bem escrito, um clássico, ele não era um livro pra snob. Ele era um livro pra compartilhar uma experiência e ao mesmo tempo com aquele característica do povo do sul da Itália, que é o bom humor, que é ser meio troncudo, bruto às vezes, mas ser verdadeiro. E foi uma descrição. Esse príncipe, ele vai cheirar uma rosa, e ele diz assim, ele descreve dessa forma o aroma da rosa. O príncipe levou uma delas ao nariz e teve a impressão de cheirar a colcha de uma bailarina de ópera. Quando eu li essa frase, eu tive certeza que eu estava lendo um livro que tinha mais a intenção de escrachar um contexto, uma parte da história, do que de ser levado a sério, né? Mas ao mesmo tempo ele está falando de uma fatalidade, né? Do fim da aristocracia italiana. Para os aristocratas, eles foram meio relutantes, né, com esse fim. Mas chegou e foi inevitável. E ele faz um marco, deixando bem claro como foi o fim e como era a visão da aristocracia, com o seguinte trecho. Nos muitos séculos de existência, a riqueza se transformara em ornamento, em luxo, em prazeres, apenas nisso. A abolição dos direitos feudais havia decapitado de um só golpe obrigações e privilégios. A riqueza, como um vinho velho, havia deixado de decantar no fundo do barril a borra da cupidez, dos cuidados, até da prudência, para conservar apenas o aroma e a cor, e desse modo acabava anulando a si mesma. Essa riqueza que havia engendrado o próprio fim era composta apenas de óleos de essência, e como os óleos de essência evaporava depressa. Já alguns daqueles feudos, tão festivos nos quadros, haviam alcançado voo e permaneciam somente nas telas coloridas e nos nomes. Outros pareciam essas andorinhas de setembro, ainda presentes, mas já reunidas e estridentes sobre os galhos, prontas a partir. Mas havia muitas delas, pareciam não acabar nunca.
Então, são duas frases completamente diferentes, né, na sua forma de apresentação, mas que mostram pra gente a capacidade que o escritor tinha, tanto de ser escrachado, quanto de ser poetizado. Até mais ou menos metade do livro, eu tive uma certa dificuldade de apreciar a leitura. Eu tava meio que empurrando ele, tanto é que demorou bastante para concluir, mesmo sendo do Você Escolhe. Eu tava, ai meu Deus, eu não aguento mais esse livro, mas de repente a leitura assim fluiu de um jeito, eu não tinha vontade de parar de ler. E quando chegou no fim, é um livro que eu fiquei pensando nele por vários dias. Nossa, que saudade daquela história. Quando a gente acaba conhecendo essa família desse príncipe, do Dom Fabrício, e desse sobrinho dele, que era absurdamente, até mais querido do que um filho, a gente acaba participando de um momento que era rotineiro para os aristocratas, para os donos de terras na época, que eram visitar uma determinada cidade dentro do seu principado para ir cobrar o aluguel, impostos, etc. E ele acaba indo aqui, o Dom Fabrício acaba indo com a sua família para Dona Fugata, que é uma região ali onde tem um próspero comerciante que acaba até deixando o Dom Fabrício incomodado, porque ele vê que aquele homem tem muito mais dinheiro hoje do que ele mesmo possui, só que ao mesmo tempo ele é um cidadão qualquer, ele é um comerciante, aquele que prosperou pelo seu próprio mérito e não por títulos de nobreza, por hereditariedade de grandes nobres na família. E ele se sente muito ameaçado por esse personagem, só que ao mesmo tempo ele aprende um pouco com o personagem, mas ele não dá o braço a torcer. Lembra que os italianos são bem truncões, bem chulos assim, mas eles tentam manter a pose, né? Mesmo, principalmente na época da aristocracia, mantinha-se uma pose e tudo mais, mas eles sempre soltam um veneninho aqui e acolá, né? Esse comerciante de Dona Fugata, ele era um homem muito humilde, né? E nesta visita do Dom Fabrício com a sua família em Dona Fugata, ele acaba conhecendo a filha deste comerciante, Angélica, e acaba decidindo, já que ele é velho demais para tê-la como sua mulher, apesar dele já ser casado, olha só, até mesmo para tê-la como amante, em respeito aí a este comerciante, ele resolve empurrar o sobrinho Tancredi para essa moça, mesmo sabendo que a própria filha dele está interessada no Tancredi. Mas ele imagina que o casamento entre a Angélica e o Tancredi seja muito mais vantajoso financeiramente para o futuro do sobrinho e até mesmo para a família dele, por tabela, né? Veja só então que mente. Mesmo ele sabendo que ia ferir a filha ao extremo, ele sabia que era melhor o Tancredi se casar com a Angélica do que com sua própria filha. E ele pensava na carreira política do Tancredi, ele imaginava o Tancredi como alguém do meio político, já com essa mudança que a Itália estava sofrendo, que era bem no momento em que ela estava se tornando uma república, e deixando de ter essas divisões aí, de ter o imperador, de ter reis e príncipes. Alguém que fizesse parte da família no meio político era muito importante, ia garantir um pouco da estabilidade, do respeito que a família dele tinha. E com isso a gente acaba acompanhando a história dessa família durante cerca de 50 anos. E ao final a gente acaba descobrindo como foi que o Dom Fabrício morreu, o Tancredi, como ficaram as riquezas da família, a Itália mais ou menos em que pé estava nessa altura do campeonato e o que sobrou das riquezas dessa família do Dom Fabrício, né? Então é um livro assim que é muito gostoso de ler, mas ele é despretensioso e quando você termina, você tem aquela sensação de que você queria passar mais tempo com aquela família, sabe? Você queria aproveitar mais, ter curtido mais. E outra coisa que é bem interessante na narrativa desse livro é que ele fala umas coisas que são bem verdades, assim. Sabe aquela verdade nua e crua? Que às vezes a gente não quer pensar naquilo, mas aquilo é daquele jeito e ponto, acabou. E tem uma frase que ele diz aqui, o Dom Fabrício, né, como sempre, fala que encontrar um parente é a mesma coisa que encontrar com um espinho. Eu acho isso tão engraçado, porque quem na família não tem, né? Quem nunca passou por isso, né? Quando você encontra com aquele parente, parece que já liga uma luzinha na sua cabeça e fala, ih, lá vem problema, né?
ele vai te pedir alguma coisa, ele vai trazer um problema para você resolver, etc. Esse foi o melhor livro não concluído que eu já li na minha vida. Não concluído porque o Giuseppe não teve tempo de revisar o livro antes da sua publicação. Ele faleceu antes de conseguir que uma editora publicasse o livro. Então, a gente percebe em alguns momentos, assim, muito sutil, mas existem mais de um, em que a história meio que dá uma viajada, sabe? Ele tá narrando um acontecimento, de repente ele relembra ou conta um detalhe de um evento futuro para depois voltar pro passado. Até mesmo um capítulo, assim, às vezes fica meio confuso o contexto de um capítulo no que estava acontecendo na história. Então tem esses pequenos detalhes, mas assim, que não deixam a leitura do livro ruim, tá? Mas a gente percebe que é uma coisinha diferente aí e que acaba sendo explicada no final, né? E o melhor de tudo, se você quer ler esse livro, leia, eu não sei se a edição da Companhia das Letras, a edição comum, que não é dos assinantes da TAG, se ela tem a quantidade de textos de apoio que tem essa edição. Porque o final do livro é fantástico, a gente tem até uma mini biografia do Lampedusa. Eu achei, assim, incrível esse livro, incrível. Esse livro é a sensação, parece que é uma grande fofoca que está sendo narrada aqui pra gente de uma família, que é muito curiosa, mas é uma família comum. Essa foi a minha resenha tardia do Leopardo, do Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Então, dessa forma, eu encerro esse vídeo agradecendo vocês por terem assistido até aqui, por terem tido a paciência de esperar eu terminar de ler o livro e finalmente trazer a resenha para vocês. Mas a gente se vê no próximo vídeo aqui na biblioteca. Até mais!